Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Antigo Testamento com a Visão Espírita. Vamos começar o Êxodo, primeira parte. Vamos falar de Moisés. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Então, gente, semana passada nós terminamos o Gênesis, né? E a gente falou de José, da família. Terminou falando de José, que foi o governador do Egito, ele caiu nas graças do faraó lá, e a gente trabalhou bastante aquele assunto. Mas antes da gente começar de vez, né? Vamos falar, eu sempre falo que esse estudo a gente faz à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec. Eu não tenho intenção nenhuma de brigar com ninguém, de estabelecer controvérsia, nem de discutir teologia com nenhuma outra religião, tá bom? E o nosso objetivo é a paz, apenas estudamos baseado no que a doutrina espírita traz para a gente. Então, né, o Êxodo, estava falando, começa logo depois termina, é uma continuação, né? O livro começa assim: eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito, e vai dando o nome dos 12 filhos de José, e dizendo que eles entraram com as suas famílias. Então, primeiro, o Êxodo, o primeiro tema ali é a libertação do Egito. O Israel estava preso durante 430 anos. Né? A escravidão durava 430 anos já. É a caminhada do deserto, depois que eles saem do Egito, né? Quando a Ivana já até falou lá no início, né? Quando fica 40 anos passeando lá pelo deserto, só que não era bem um passeio, né? Não era fácilzinho assim, né? Andando pelo deserto. Imagina, passear pelo deserto. Deve ser bom dar uma passeadinha, né? Vai com um bando de gente ajudando, vai lá, fica umas 2, 3 horinhas no deserto e vai embora. Eles não, ficaram 40 anos. E no deserto tem o decálogo, né? Os 10 mandamentos. E depois também existem, Moisés começa a colocar várias leis morais e vários códigos. Ele coloca as instruções para os sacerdotes, para o sacerdócio, fala do tabernáculo, de toda a mobília que vai ter lá, do altar e da Arca da Aliança. Hoje, né, nós vamos falar primeiro da autoria e da estrutura literária do livro Êxodo. Nós vamos falar de Moisés no Egito, no tempo que ele ficou no Egito com o faraó, e depois vamos falar também do Moisés no deserto, quando ele foge do Egito, e o momento que ele é chamado, né, da missão dele, o chamamento de Moisés. Primeiro, quem escreveu o livro Êxodo? Moisés escreveu. O autor foi Moisés, isso a gente não tem dúvida. Mas só que não foi ele que escreveu. Assim, pegou e escreveu no papel, né? Não, eu já falei isso antes, mas não é igual hoje em dia um autor famoso, olha, eu quero escrever um livro, ele vai para o quarto, para o escritório, pega lá o seu computador. Antigamente era máquina de escrever, mais antigamente mesmo era um papel e lápis, escrevia lá o texto. Não era assim, né? E Moisés, ele foi o autor, mas ele relatou essas experiências através da tradição oral, oralmente. O texto só foi consolidado séculos depois de que aqueles fatos aconteceram. Isso a gente discute lá na primeira aula, né? Na nossa primeira aula, que está lá no YouTube, quem quiser assistir. Eu falo bastante sobre isso, de quem foi, das teorias já vistas, do sacerdotal, do deuteronômica. Então, daquelas pessoas que escreveram aquilo ali depois. Na verdade, foi escrito um pouco antes de Davi, que Davi se referencia a Abraão, referencia a Moisés, então foi escrito antes de Davi, mais ou menos na época de Josué. Isso é o que as teorias falam aí hoje em dia. Então, uma coisa interessante é que o livro do Êxodo não é ficção, né? Aquilo que está ali, a maioria das coisas que está ali aconteceu, mas os detalhes não podem ser considerados exatos. A gente não pode ler aquilo ali e achar que aquilo aconteceu exatamente como está ali. E existem muitos símbolos. E muita gente escreveu, né? Lembra quando a gente estudou lá na primeira aula, né? E da tradição javista, da tradição sacerdotal, da tradição deuteronômica, então, que foram pessoas que foram escrevendo, botando adições na Torá judaica, e isso foi dando um colorido diferente, dependendo de cada coisa que as pessoas iam colocando. Então, tinha alguns exageros, existem algumas coisas até repetidas. Se a gente notar, né, às vezes algumas situações aparecem 2 vezes.
mas contada de maneira diferente. Então, a gente pode considerar o seguinte: o fato histórico em si é um alicerce, né? E tem importância, mas ele não é o edifício. A gente não consegue construir um edifício sem alicerce, mas a gente precisa entender isso. E o meu objetivo não é dar aula de história. Eu não vou ficar aqui dando aula de história, até porque eu não conheço o suficiente. Não existem pessoas que trabalham com arqueologia, né? Vão lá, eu tenho livros aqui que falam sobre isso, mas não é nosso objetivo ficar buscando lá na arqueologia provas de que fulano existiu, fulano não existiu, como é que foi, o que aconteceu e tal. Tá? Eu vou pedir para todo mundo colocar no silêncio aqui, tá? Só para não ficar aparecendo som. Então, o livro Êxodo, ele é dividido em 40 capítulos. E esses 40 capítulos, eles são divididos em 3 partes. A primeira parte, né, é a libertação, que vai lá do primeiro versículo até o capítulo 15, versículo 21. Ele vai até a Páscoa, que é a saída dos israelitas da escravidão. A segunda parte, ela fala de fidelidade, que vai do capítulo 15, versículo 22 até o 24, capítulo 24, versículo 18, que ele trata da aliança de Deus com os israelitas, Deus com os hebreus. E a última parte, o final, que é do 25, capítulo 25, versículo 1 até o 40, 38, ele fala de comunhão do povo com Deus, onde é representado pelo tabernáculo. Então, a libertação é representada pela Páscoa, a fidelidade do povo hebreu com Deus, do povo israelita com Deus, é a aliança que Deus faz, e a comunhão, né, o símbolo é o tabernáculo, da comunhão de Deus com o povo. Tá? Então, a gente começou a falar do Jacó. Né? O Êxodo começa no final do Gênesis, falando de Jacó. Né? Falando que os filhos de Jacó vão para o Egito, com cada filho, com a sua família, as 12 tribos vão para o Egito, chegam lá e vão ficar lá, se estabelecem lá, e estava tudo bem. Só que, né, no versículo 7 do capítulo 1, a Bíblia fala: os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, até o ponto que o país ficou repleto deles. E aí o que acontece? O faraó, né, o novo rei do Egito, não conhecia José, não se lembrava de José, já tinha passado muito tempo, não sabia da história. Que José tinha ajudado a salvar o Egito dos 7 anos de fome, né, trouxe prosperidade para o Egito, que era excelente administrador e tal, e que os hebreus tinham vindo, os israelitas tinham vindo para o Egito, que estavam ajudando, e aí a coisa foi mudando e eles passou a escravizar o Israel. Israel trabalhava como um serviçal dos egípcios. Então, ele falou assim: olha, eis que o povo dos filhos de Israel se tornou mais numeroso e mais poderoso do que nós. A pessoa fica preocupada. Tinha muita gente. Tomemos sábias medidas para impedir que esse povo cresça, pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários, e ele combaterá entre nós para depois sair do país. Então, o rei começou a ficar preocupado. Tem muito hebreu, eles são muito fecundos, tem muita gente, e daqui a pouco eles vão superar a quantidade de pessoas, né, israelitas, vai ser maior do que a quantidade de egípcios. E aí, como é que eu vou fazer? E aí ele impôs a Israel inspetores de obras, que tornaram a vida dura, escravizaram os hebreus. Começaram a bater nos hebreus para que eles trabalhassem de maneira forçada, fazendo tijolos, levando pedra para lá e para cá para construir lá os seus templos, né, os seus templos, as suas estátuas e tal. Bom, aí, depois que ele começa a fazer isso, né, ele percebe que tem muita gente, tem muito israelita lá, ele fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos matar todo menino que tiver. Está lá no versículo 16. Vamos matar no 15. Mata todo mundo que nascer. Falou para as parteiras. Se for menina, deixa viver. Se for menino, mata. Só que as parteiras não fizeram isso. As parteiras não quiseram matar
as crianças e deixaram os meninos viverem. Aí o faraó falava, pô, por que vocês não mataram? Vocês não mataram os meninos? Aí as parteiras falavam assim, é porque as mulheres egípcias, elas são muito fortes, elas têm filhos sozinhas, não precisa de parteira. Aí quando a gente chega, já nasceu, aí não dá mais, aí eles somem com as crianças. Aí o faraó falou assim, não, joga no rio toda criança que nascer. Mas, todo menino que nascer. Mas deixa as meninas viverem. Bom, aí, nesse inteirinho, né, vai nascer Moisés. Lá no capítulo 2, começa o nascimento de Moisés. Então fala assim: certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi. Então, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casam e têm um filho. Vendo que era belo, escondeu ele por 3 meses. Como se não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e colocou dentro a criança e a depôs nos juncos, à beira do rio. Então colocou o bebê no rio dentro de uma cesta de vime, o tal do Moisés que a gente estava falando no início da reunião. Né? Estava comentando com o pessoal de que eu descobri que o Moisés, né, que meu filho, quando era novinho, tinha acabado de nascer, a gente tinha um cesto de vime que a gente colocava ele de dentro. E o nome daquilo era Moisés, porque é o cesto igual, parecido com o cesto que o Moisés foi colocado dentro do rio. Uma coisa interessante é que o rei mandava jogar as crianças no rio, porque o rio, né, o Nilo, que é o rio principal, obviamente tinha seus afluentes, mas o rio é cheio de crocodilo. Cheio de crocodilo. E aí, uma das coisas interessantes é que a gente tem que ficar pensando, eu estava estudando aqui. Ele colocou o menino no rio, mas ao colocar o menino no rio, uma posição que podia ser visto, né? A irmã do bebê ficou olhando, ficou tomando conta. Aí ele fala assim: eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam na beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Ah, desculpa. Uma das suas servas apanhá-la. Aí, abrindo, veio a criança. Era um menino que chorava. Compadecida, ela disse: é uma criança dos hebreus. Então, a irmã da criança, a irmã de Moisés, fala assim: queres que eu vá e chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? Aí a filha do faraó fala: vai. E a moça partiu e chamou a mãe de Moisés para ser ama de leite, bebê. Então, a mãe de Moisés vai criar ele até ele desmamar. A filha do faraó fala: leva essa criança, cria ela que eu te paguei, vou te pagar. A mulher, que era de verdade, recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, desmamou, ela entregou a filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: eu o tirei das águas. Então, esse nome Moisés, isso é uma das coisas que existe uma discussão aí sobre o nome dele. De onde que vem o nome? Porque no texto bíblico fala: eu dei o nome de Moisés porque eu tirei da água. Porque em hebraico, a palavra Moshe é associada homofonicamente, quer dizer, ela tem o mesmo som do verbo hebraico machá, que tem o significado de tirar. E na etimologia judaica popular tem o significado de retirado, isso é, salvo da água. Só que a irmã do faraó, ela não era hebraica, ela não falava hebraico, ela falava egípcio. Então, o nome, né, isso, a Bíblia de Jerusalém fala isso, a Bíblia do Peregrino fala isso, até a Bíblia do João Ferreira de Almeida também fala. O nome de fato é egípcio, ele vem de Tutmoses, o deus do Tote nasceu, que foi abreviado para Moses ou Moisés. Então, esse texto aqui eu tirei da Bíblia de Jerusalém, está lá na página 104, é o comentário letra B. Quem quiser olhar, pode ver lá. Eu dei uma resumida, mas esse é o texto que está lá. É interessante isso, né, sobre o nome de Moisés. Outra coisa interessante é que existe um grande paralelo entre Moisés e José. Porque José foi retirado do poço e escapa do assassinato.
Moisés é retirado da água e escapa do afogamento ou de ser comido por um crocodilo. Um parente próximo tem um papel importante no seu livramento. O irmão de José, o Rubem, não deixa que os irmãos matem ele. E Miriam, depois a gente vai descobrir o nome dela, ela é irmã de Moisés, salva, né, fica tomando conta e vai lá e fala coloca, né, o cesto perto da, da princesa para ela poder tomar conta do irmão. Né? Os não israelitas têm um papel importante na libertação de ambos. Os midianitas libertam José e a filha do faraó com Moisés. Os irmãos de José não entendem o que José fazia. Lembra que a gente discutiu e falava dos sonhos? O pessoal, os irmãos ficavam com raiva dele e queriam matar ele. E inclusive, vendem ele, né, como escravo para os midianitas. E os irmãos de Moisés também não entendem. Isso está lá no Êxodo, capítulo 12, versículo 11, capítulo 2, versículo 11 e 15. Moisés também chega para os seus irmãos, né, antes depois que ele mata lá o capataz, ele vai falar com os irmãos brigam com ele. Pô, tu vai querer mandar na gente também? Vai, se a gente descortar de você, você vai. Se a gente punir, se a gente brigar com o outro, se a gente resolver dar bronca em outro irmão, né, outro israelita, você vai matar a gente também? Então Moisés também passa pela mesma situação de José nesse lugar. E os dois vão para uma terra estrangeira, que é vizinha. José vai para o Egito e Moisés vai para Midian. E ambos ficam lá por muito tempo. Né? Os dois se casam com a filha de um sacerdote na terra estrangeira. E são pais de dois filhos. Os filhos de José são Manassés e Efraim, e os filhos de Moisés são Gerson e Eliezer. José supera os sábios egípcios, quando ele avalia, né, quando ele interpreta os sonhos. E Moisés também supera os sábios egípcios, quando ele faz os prodígios. Né? Ele mostra uma coisa e o faraó fala, não, os meus sábios aqui, os meus feiticeiros podem fazer igual a você, isso é feitiçaria. Moisés supera eles também. Então existe um grande paralelo aí, né, entre Moisés e José. As histórias vão meio que se repetindo. Se a gente for buscar lá para trás, né, dá para também ver paralelos com o Abraão e o Isaac, dá para ver com paralelo mais lá para frente, né, com o Novo Testamento. Então, essa história, né, do irmão que é traído, né, Jacó e Esaú, isso se repete várias vezes na Bíblia. Só uma curiosidade aí. Bom, Moisés no Egito. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro depois de João, o Novo Testamento. Tem João, Atos dos Apóstolos. Esse capítulo 7 do Atos dos Apóstolos é o discurso de Estevão, do Paulo Estevão, né, do livro Paulo Estevão. O Estevão, o que acontece? O Estevão fazia, segundo a Bíblia, vários prodígios, que curava, falava em nome de Jesus. E aqui no texto da Bíblia está dizendo que pessoas foram subornadas para dizer que ele falava contra fazia blasfêmias, né? Falava contra o Sinédrio. Então ele é levado para o Sinédrio para ser julgado. Aí o sumo sacerdote pergunta para ele, as coisas são mesmo assim? Você realmente fala mal da gente? Fala blasfêmia? E ele começa a falar, né, de Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de um monte de coisa de José, de Jacó, de Esaú, de Jacó. Ele vai contando, vai fazendo um resuminho de todo o Antigo Testamento. E aí chega em Moisés. Aí no versículo 22, vamos botar assim, no versículo 21, 20. Nesse momento, nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus. Por 3 meses foi nutrido na casa paterna. E depois, tendo sido exposto, recolheu-o a filha do faraó e criou-o como próprio filho. Assim foi Moisés iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e obras. É nesse ponto aqui, né, é que a gente que fala que Moisés foi treinado em toda a sabedoria, iniciado na sabedoria dos egípcios. Ao completar 40 anos, olha só, veio-lhe o coração o desejo de visitar seus irmãos, os israelitas. Ao ver um deles maltratando justamente
tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Julgava que seus irmãos compreenderiam que Deus queria salvá-lo por meio dele, mas não o compreenderam. No dia seguinte, apareceu quando algum deles se batiam e tentou reconduzi-los à paz. Meus amigos, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Então, o que maltratava o companheiro repeliu, dizendo: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Pretendias matar-me da mesma forma como ontem mataste o egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e foi viver como forasteiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Então, é aí, né, que a gente fala, aí que a gente fala de que Moisés viveu 40 anos com os egípcios. Aí depois a gente pensa, 40 anos como egípcio, no egípcio. E depois ele ficou mais 40 anos no deserto com a família. Por que a gente fala disso? Porque lá no versículo 30 do Atos, capítulo 7, o Estevão continua. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto, no Monte Sinai, e a chama de uma sarça ardente. Então, Moisés fica 40 anos no palácio do faraó, depois fica 40 anos no deserto com a família, e depois ele vai ficar 40 anos com o povo hebreu no deserto. Lembra que a gente já falou dos 40, né? 40 semanas de uma gestação? Então, na Bíblia aparece esse período de 40 muitas vezes. É como se mostrasse simboliza um processo. Né? Todo o processo que né, o Moisés vive aí é como se fosse uma gestação. Depois de 40 anos, ele nasceu, né, por uma coisa nova. Foi ver como estavam os israelitas. Aí aconteceu aquela situação, ele matou lá o egípcio. Os israelitas não concordaram com ele, não deram proteção para ele, ele fugiu para o deserto. Constituiu família no deserto, ficou 40 anos, houve um chamamento. Aí ele nasceu para uma nova missão. Vai levar para libertar o povo hebreu e ficou 40 anos no deserto. A gente não pode achar que Moisés viveu 120 anos. Que lá no final do Deuteronômio fala Moisés tinha 120 anos quando morreu. A gente já sabe disso. Isso é uma simbologia. Dividiu a vida dele em 40, 3 períodos de 40, porque 40 é um número que representa ali a gestação, representa aí um processo, né, que é o final do qual a gente nasce de novo. É como se Moisés tivesse uma vida lá no Palácio do Faraó, nasceu. Morreu para o Palácio do Faraó, nasceu de novo. Foi para o deserto, nasceu para a família, foi para o deserto, ficou um tempo lá, aí aquilo acabou para ele, ele nasceu de novo para conduzir o povo hebreu. Então, esses 40 anos são muito importantes aí nessa história, tá? Aí Moisés foge para Midian. Algumas Bíblias falam Madian, então, Midian. Então, ele viu os irmãos brigando, os irmãos, né, 2 irmãos hebreus brigando, falou com ele, eles reclamaram, já li sobre isso, e aí era fato conhecido, o faraó manda matar o Moisés. Aí Moisés foge para Midian. Midian, só para a gente poder ter uma referência, né, aqui é o Egito, aqui é o deserto do Sinai, e Midian fica aqui, do lado de cá. Quando ele chega lá em Midian, né, ele começa um novo processo. Né? Então, naqueles dias, ele foi para lá, para Midian, e ele encontra. Né? O nome do sogro de Moisés é uma coisa interessante também. Ele vai lá e encontra, perto de um poço, as 7 filhas de um sacerdote. Só que quando ele chega, as filhas estão tirando água. Porque naquela época eram as mulheres que pegavam a água do poço e levavam para casa. Vieram os pastores e começaram a expulsar as meninas. E Moisés interveio e defendeu elas. Ele interveio e defendeu elas, e elas então voltaram para o pai, Raguel, ou Reuel. Mas lá na frente ele é chamado de Jetro. Às vezes também pode ser chamado de Robabe. Então na Bíblia existem esses 3 nomes para o sogro de Moisés. O que mais se fala é Jetro. Então nós vamos falar de Jetro, tá? Então quando ele chega lá em Moisés, ele
acaba se casando com a filha de Jétro. A esposa se chama Séfora ou Zípora. Aí eu descobri também, né, mais uma coisa que eu descobri, né? Será que aquela loja Séfora, famosíssima, que existe, ela não significa o nome da esposa de Moisés? Não veio daí do nome da esposa de Moisés? Séfora. Em inglês, ou em inglês não, em algumas Bíblias chama Zípora. Ele teve um filho Gerson e um filho Eliezer. Bom, aí Moisés, eles andam, eles são nômades. Essa é a família do Jetro, né? Essa comunidade é uma comunidade nômade. Eles andam pelo deserto. Eles saíram de Midian e estavam perto do Monte Sinai ou do Monte Horebe. Se alguém tiver curiosidade, eu tive. O que é esse Monte Horebe, né? Essa é uma foto do Monte Horebe, né? E aí a Bíblia fala: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, aí, a montanha de Deus. Essa montanha que está aí. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. A sarça é essa árvore aí. É uma planta espinhosa do gênero da acácia e no Brasil tem o nome de jurema. Se a gente pegar, eu vi umas fotos de perto, ela é cheia de espinho, né? É um espinheiro, tá? Então, jurema, não sei se vocês conhecem, eu não conhecia. E aí a chama, né? O anjo aparece numa chama dentro da sarça, uma sarça que não consumia, não pegava fogo. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Aí Moisés pensou: darei uma volta e verei esse fenômeno estranho. Vou ver por que a sarça não se consome. Viu Deus que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Então, primeiro era um anjo do Senhor, agora já está chamando de Deus. Disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Aí Deus falou: não se aproxime daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Essa tradição, né, de tirar o sapato, até hoje, algumas religiões têm. Os muçulmanos têm isso. Para você entrar na mesquita, tem que tirar o sapato. Você está pisando em terra santa. E aí, aí está por na terra santa. Disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aí é que aparece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Aí Deus fala: eu vi e vi a miséria do teu povo, que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos opressores, porque eu conheço as suas angústias. Por isso eu desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios. Esse descer, né, acontece em Sodoma, acontece em Babel, né, acontece no Jardim do Éden. Toda vez que Deus chega perto, né, de algum profeta, eles usam essa expressão: desceu. Por isso, desci a fim de libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir dessa terra para uma terra boa e vasta, uma terra que mana leite e mel. Então, Deus desceu para fazer com que o povo suba. Lá no Novo Testamento, né? O samaritano descia de Jerusalém para Jericó. Descia. Porque Jerusalém era espiritualizado, Jericó era onde se fazia o comércio, era ligado à parte material. Jerusalém era ligado nas coisas superiores, né? Então, o bom samaritano, o superior, descia para encontro daqueles que sofrendo no meio do caminho, para ajudar o pessoal no meio do caminho. E aí passa o sacerdote, passa o levita e ninguém ajuda. Aí, olha como é que vai acontecendo. As mesmas histórias vão se repetindo, né?
Aí depois ele fala. Aí Moisés falou, aí Deus fala, vai para o faraó, vai falar com o faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Aí Moisés falou, quem sou eu para falar com o faraó e fazer do Egito os israelitas? E Deus disse, estarei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizerdes o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nessa montanha. Então Deus fala que vai estar o tempo todo com ele. Deus está com ele. Guarda isso. Deus está com Moisés. E quando vocês saem do Egito, volta nessa montanha. Por isso que, né, Moisés leva primeiro, liberta o pessoal do Egito, leva primeiro lá para o Monte Sinai. Está muito chato aqui, eu estou lendo muito, mas acho que é importante a gente ler essa historinha, porque acho que isso não aparece em nenhum filme, pelo menos eu não conheço. Tá não, André, tá ótimo. Então tá bom. Aí, Moisés vai receber instruções para a missão dele. E aí o Deus fala assim, vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhe, Yahvé, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, de fato os tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então Deus fala, vai para os anciãos e fala, eu tenho visitado vocês e vi. Quer dizer, Deus também estava com os anciãos. Deus estava com o povo, mas o povo estava sofrendo e o povo estava reclamando. Então ele disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus. De novo, subir da aflição para a terra prometida. Bom, e aí depois ele fala assim, o povo do Egito, a expiação do Egito, vou dar ao povo israelita, a boa graça dos egípcios. E quando sairdes, não sairão de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua joias de prata, joias de ouro e roupas, que porei sobre os vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então Deus fala, olha, vocês vão sair do Egito, não vão sair ricos, com ouro, prata e roupa. Bom, aí Moisés, lá no capítulo 4, Moisés vai receber poderes. Aí Moisés fala, mas como é que vão acreditar em mim? Como é que vão ouvir minha voz? Aí Deus fala com ele, Moisés, pega essa vara, esse cajado que está na tua mão, e joga no chão. Ele joga no chão, o cajado, ou a vara, se transforma numa serpente. Agora pega a serpente pelo rabo. Ela volta a ser um cajado. Bota a tua mão no peito. Ela fica leprosa, branca, como neve. Depois que ele tira a mão, fica normal. Deus estava dando poderes mediúnicos para Moisés. Que é um médium que já conseguia ver um anjo, né, na forma de chama no espinheiro, mas era um médium poderosíssimo. Conversava com os espíritos, né? Porque ninguém pode achar que era Deus que estava ali em pessoa, né? Nós ainda passamos disso. Quem estava ali era um anjo do Senhor, aquele primeira expressão lá, né? Era um espírito de luz que estava ali conversando com Moisés, dando para ele as instruções. E aí, depois que ele dá esses poderes, Moisés fala, meu Deus, eu sou ruim de falar, eu não consigo falar, eu estou gaguejando igual o André quando faz a reunião dele lá, é muito difícil para mim falar. Como é que eu tenho a boca pesada? Eu tenho pesada a língua, ele fala assim. Aí Deus fala, quem dotou o homem de uma boca? Quem o fez mudo ou surdo? Ou quem vê ou cego? Eu sou Deus. Vai, pois, agora que eu estarei em tua boca e te indicarei o que há de falar. Então, Moisés começou a colocar dificuldade. Deus falou, vai que eu estou contigo. André, essa parte aí que falou dele ser pesado de língua, na época, quando a gente estudou lá, que eu te falei, com O Alfredo, seu Alfredo? Ele falou que Moisés era gago. Então, igual a mim. Tô gaguejando. Realmente ele era gago. Por isso que tem aquela parte, né, que ele fala, né, Moisés, diga a Arão para dizer ao povo, entende? Porque, na verdade, é igual você falou, ele era gago. Então, para ele se expressar, ele tinha dificuldade. Por isso que Arão se manifestava muitas vezes para falar com o povo. E Moisés, ele era mais, vamos dizer, o médium, igual você está falando aí. Mas o líder, quem tinha liderança era Arão. Então, por isso que vai ter sempre essa, né? Os dois estão sempre juntos ali, né? Diga a Arão para dizer ao povo, né? Esse tipo de
Então, aí Moisés, Deus, quando Moisés ficava dizendo que é gago, que eu não consigo, Deus fala assim: não tem Arão, o teu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Olha, eis que sairá o teu encontro. Quer dizer, Arão vai vir procurar o Moisés. Tu, pois, lhe falarás e porás a palavra na boca. Eu estarei na tua boca e na dele, e vos indicarei o que deve fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será a tua boca, e tu serás para ele um Deus. Deus com letra minúscula. Toma, pois, essa vara, e é com ela que vai fazer meus sinais. O cajado. Aí, né, Arão vai virar intérprete de Moisés. Dá o cajado. Aí o Yahvé, Deus manda, disse Moisés, lá em Midian, vai e volta para o Egito. Em Midian não, Moisés, desculpa. Moisés volta para Jetro, para o seu sogro, e falou com ele: olha, eu tenho que voltar para falar com meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Aí o Jetro falou: vai em paz. Aí Deus fala para Moisés em Midian: vai e volta para o Egito, porque estão mortos todos que atentavam contra a tua vida. Porque ele descobriu, né, Deus fala para ele que o faraó que queria matar ele, todo mundo queria matar ele, já morreu. Então Moisés pegou a mulher e os filhos, fez voltar no jumento e voltou para a terra. Para a terra do Egito. Aí Deus fala para Moisés: quando voltar ao Egito, saiba que todos os prodígios que coloquei em tua mão vai ter que fazer na frente do faraó. Mas eu vou endurecer o coração do faraó, para que ele não deixe o povo partir. Vai falar para o faraó: assim falou Yahvé, e meu filho primogênito é Israel. E eu te disse: deixa partir o meu filho, para que me sirva, o filho Israel. Mas, uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Então, Deus aqui já fala, já diz para Moisés ameaçar o faraó, dizendo que se ele não deixar Israel sair, vai matar o filho mais velho do faraó. E aí, num caminho, né, existe um problema ali que ele tem que se fazer a circuncisão do filho de Moisés. Então, a Séfora faz a circuncisão dos filhos de Moisés já velhos para que eles se transformem em hebreus. E aí ele encontra com Arão. E aí Arão, na verdade, Arão vai de encontro a Moisés na direção do deserto. E aí, porque Deus fala para Arão encontrar Moisés. E os dois se encontram. Então Moisés e Arão foram se reunir com todos os anciãos dos israelitas. E Arão repetiu todas as palavras que Deus tinha dito para Moisés. E ele realizou os sinais à vista do povo. Jogou o cajado no chão, virou cobra, pegou o cajado de volta, virou cajado. Colocou a mão no peito, virou leprosa, tirou a mão do peito, ficou sarada. O povo viu e creu, e ouviu. E o povo creu e ouviu que Deus tinha visitado os israelitas e visto sua miséria. Eles se ajoelharam e se prostraram. Então, né, quando a gente começa a ver essa história toda, né, do Moisés, né, como que foi o tempo de Moisés, como que Moisés nasceu, ele ficou com os egípcios, foi instruído, ele era uma pessoa instruída, era uma pessoa de poder, que sabia mandar. Depois ele sai, vai para o deserto, lá no deserto ele casa com a filha do sacerdote, ele tem também um trabalho, né, mental de sacerdote, que ele já tinha aprendido alguma coisa com os egípcios, então ele aprende também dos deuses, porque o Jetro não era monoteísta, né? Ele também aprende com ele lá as coisas do sacerdote de Midian. Então Moisés é preparado, né, durante 80 anos, vamos falar assim, para esse momento. Né? Só que a gente aprende, né? O Haroldo Dutra fala uma coisa muito interessante. O Antigo Testamento é a história da evolução da espécie humana. Nele tem todas as escolhas que você pode fazer e todas as consequências. Essa parte, né, é exatamente a evolução do povo. Primeiro, ele está lá no Egito, aprendendo alguma coisa, indo bem. Vai para o deserto, vai sofrer um pouco. Depois ele vai voltar, vai sair do sofrimento. O povo hebreu, israelita, ele passa por várias situações em que eles
estão bem, têm uma aliança com Deus, fazem tudo o que tem que fazer, acontece alguma coisa errada, eles vão e sofrem. Depois vem alguém que liberta eles através de uma aliança nova com Deus. Então, esse Antigo Testamento ele mostra a evolução humana. A gente está sempre, né, aprendendo, sendo testado, caindo e Mostra seguindo. exatamente isso, né? As más e as boas escolhas, né? As burradas que a gente faz, né? Por isso que ele Exatamente. fala que né? Trata da evolução humana, porque a gente cai e levanta, cai e levanta. É. Em toda época aparece, aí acontece uma bobagem, aparece alguém que te traz, né, uma nova injeção de esperança, que é os profetas, vamos dizer. Aí todo mundo se anima de novo. Daqui a pouco a gente faz mais escolha outra vez, cai de novo. E é por isso que ele fala que é a história da evolução humana, por isso, né? Esse aqui eu peguei, ele foi falando eu peguei no palestra que ele fez, eu fui traduzindo, fui transcrevendo. Ele fala assim: por isso que dizemos que o Antigo Testamento é a lei e o profeta. Os Isso profetas. mesmo. Você escolhe, a lei age, e o profeta dá um grito de esperança, que o futuro vai ser melhor, porque você vai escolher melhor. Né? E uma coisa interessante também é que a mensagem central no livro do Êxodo é Deus, não é Moisés. A gente não pode pensar que o livro Êxodo está falando de Moisés. Moisés é um personagem, mas o personagem central ali é Deus. Eu acho que fala da trajetória da espécie humana ao encontro de Deus, né? Porque até o final vai chegar lá no tabernáculo. Eu acho que é esse processo, na verdade, que ele conta. É o caminho da luz. Exatamente isso. É o caminho da luz. Por isso que o nome do livro, né, do Emmanuel também é Caminho da Luz, porque é o caminho da evolução. Né? Se o livro Caminho da Luz fala da evolução da espécie, da espécie humana, né? Aí a Bíblia, o Antigo Testamento, fala da evolução da espécie humana, é a mesma coisa, é o caminho da luz. Então, uma coisa interessante é como é que a gente entende essa aflição, né? Porque o povo hebreu está ali sofrendo, sendo escravizado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, fala da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Né? Quantas palestras nós já fizemos sobre isso? Né? Isso também se aplica ali. Porque se a gente pensar bem, né, a aflição dos israelitas ali naquele momento, eles estão sendo escravizados. Eles vão sair do Egito. A gente já sabe, não é spoiler, porque todo mundo já conhece. Eles vão sofrer as 10 pragas. Vai morrer o primogênito de toda a família. Aí os hebreus os israelitas vão ficar livres, a aflição troca de lado. A aflição ali vai trocar de lado. Era a aflição do israelita, depois vai virar a aflição dos egípcios. Mas aí a gente pode também fazer uma conexão, né? Que nem o Haroldo fala. Quem escraviza, né, fica sujeito a receber as pragas, né? Ou seja, tem as consequências também, né? Então, não é a questão nem que muda, né? São as atitudes que faz com que cada um vá trocando de lugar. E o povo egípcio também depois começou, né? Então, é ação e reação. Vai indo de um lado para o outro, né? Isso. O que escraviza hoje vai ser escravizado de amanhã. E aí fica nesse círculo vicioso. Né? A gente fica pensando na aflição dos israelitas, será que eles estão ali pagando o que a família fez, o que as famílias fizeram? Porque a gente está falando dos povos, né? Do povo israelita, do povo hebreu. Desde lá de trás, eles vêm fazendo besteira, né? E Deus vai lá e fala, não, faz isso. Vem um profeta que socorre. E eles vão lá e fazem coisa errada de novo. E aí a aflição vem. Então, a causa, né? Quais são as causas das aflições? Como entender a dor? De onde é que vem? A gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé. Nós, espíritas, graças a Deus, acreditamos que tem reencarnação. Sabemos que tem reencarnação. Né? E sabemos que a reencarnação explica para a gente tudo o que está acontecendo. Vocês estão escutando assim, o som, não? Algum barulho, não? Estranho? Não. Tá só para mim. Então, a gente, né, quando começa a estudar, né, as causas anteriores das aflições, a gente entende que a gente está passando por sofrimento nessa vida por coisas que a gente fez em outra vida, até por coisas que a gente fez nessa vida. Mas e os povos? Ali é um sofrimento coletivo. Os povos também sofrem coletivamente. Allan Kardec fala sobre isso no livro Obras Póstumas. Tem um artigo inteiro lá, né, falando sobre os sofrimentos coletivos que os povos sofrem. Porque é a soma, se junta, todo mundo que fez coisa errada junto vai sofrer aquele mesmo destino junto. Isso explica, né, o sofrimento coletivo. Então, um grande problema nosso é que a gente, né, como o Haroldo fala assim, né, a mensagem central do livro do Êxodo é Deus.
E até hoje, né, o que a gente percebe é que a gente ainda fica muito querendo ver aquele Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus que aparece, né, que está ali presente. Mas lembra que na primeira vez que Moisés vê a sarça ardente, ele vira para não enxergar Deus. Porque não dá para ver Deus. Não dá para ver Deus. Kardec pergunta isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 244. Os espíritos veem a Deus? Olha a resposta dos espíritos. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. A gente aprende lá, só uma ressalva aqui, a gente aprende lá na questão 100 em diante do Livro dos Espíritos, a escala espírita. A escala espírita tem os espíritos inferiores, os espíritos superiores e os espíritos puros. Só que, se a gente começar a ler a obra de Kardec, a gente vai perceber que tem hora que ele fala das três classes e tem hora que ele fala só superiores e inferiores. Quando ele está falando só superiores, ele está falando só do pessoal que é ou puro ou quase puro. Só os que estão lá no final da escala. Então, os espíritos superiores o veem e compreendem. Então, eu digo assim, daqueles dentre nós aqui que já vêm, que já são superiores, já estão vendo e compreendem, não precisa explicar, pode até sair e fazer outra coisa. Né? Já estão superiores. Agora, se vocês estão no mesmo caso que eu, que somos os inferiores, os espíritos dizem, os inferiores sentem Deus e adivinham Deus. Bom, como ninguém saiu, eu acho que todo mundo está junto comigo aqui na sessão dos inferiores. Então, vamos lá. A gente sente Deus? Alguém aí já sentiu Deus? Fala, Maria Luísa. A gente sempre sente Deus quando a gente entra numa oração, a gente sabe que aquilo ali está fazendo bem ao nosso espírito. Então, quem tem fé tem Deus. É uma experiência espiritual, né? É transcendental, né? Quando a gente entra em comunhão com o superior, não é isso? Com certeza, né? Então, é quando Deus se manifesta dentro de nós. Beleza. Agora, ele fala assim, sentem e adivinham. Por que ele fala adivinhar? Porque né, Deus é meio tímido. Porque Deus se manifesta para a gente não percebe. Ele se manifesta em várias situações, até quem não acredita em Deus, em situações que fala assim, meu Deus, né? Fui para uma palestra da Regina, e a Regina foi lá, ela fez a palestra para mim. Ela estudou e fez a palestra para mim. Isso aí, gente, é Deus falando para a gente. Porque a gente precisava ouvir. A gente nem ia no centro, nem ia ouvir a palestra, a gente foi e ouviu. Falou para mim. Quantas vezes acontece isso? Às vezes a gente está numa situação horrível, está chateado. Aí um amigo que você não espera te liga. Oi, vamos almoçar? Lembrei de você. Né? Ou então, a gente está doente, está se sentindo mal, já foi a vários médicos, aí alguém fala, olha, eu conheci alguém assim, assim, assado, fui no médico fulano de tal. Aí tu descobre o médico. Tu vai no médico. E o médico vai ser o cara que aquele médico vai te dar o remédio que você precisa e vai te curar. Se não fosse aquele médico, a gente não tinha saído daquela situação. Às vezes você está na rua, vou atravessar a rua, desse exemplo até na quinta-feira. Na hora que eu vou atravessar a rua, a Ivana me chama, André, vem cá. Na hora que eu viro para ela, deixa eu atravessar, passa uma moto desgovernada, que se eu tivesse pisado na rua, tinha me atropelado. Foi um livramento. Né? A pessoa entra, vai pegar um avião, acontece alguma coisa, fura o pneu, não entra no avião, o avião cai. Isso é Deus. É Deus falando com a gente. As circunstâncias e as pessoas que cruzam o nosso caminho são instrumentos de Deus para a gente, para ele se manifestar. Né? A gente adivinha Deus por causa disso. Fala, Maria Luísa. André, eu vejo muito isso nas crianças de hoje. Esses pequenininhos, às vezes, eu já tenho bisnetos, né? Então, os bisnetos estão mais ainda esclarecidos do que os netos. As crianças de hoje, eles dão ensinamento a gente, que a gente não sabe de onde saiu aquilo, de onde é. É de Deus. São crianças que estão vindo com o espírito mais preparado, com certeza, né? E tem, assim, umas respostas, uma visão diferente, né? Tem o netinho da minha irmã, que ele é pequenininho, tem 3 anos. Aí ele senta na mesa e fala assim, mamãe, você já rezou? Não pode comer sem rezar. Isso é o quê? A menina não ensinou a ele, é dele.
Né? Isso aí é Deus falando para a gente, né? Muda teu proceder, olha aí o que eu estou te mandando, né? Olha o ensinamento que está aí na tua frente, né? Então, a gente vê Deus em tudo que é lugar, né? Em todo momento, né? Então, você até falou o gancho aqui do próximo. Como é que a gente faz, né? Para entrar em contato com Deus? É só orar e pedir. Com certeza. Orar e pedir. Eu sempre conto essa história. Meu filho, o Eric, meu mais velho, ele com 3 anos de idade, 3 anos de idade, o Ayrton Senna morreu. O Eric, todo dia ele ia deitar, e aí a Flávia ensinou ele para rezar. Ensinou ele a rezar, que Deus me ajude a brincar com meus amiguinhos. Eu falava umas coisinhas assim, boa noite. E aí, depois que o Ayrton Senna morreu, ele começou a falar, ajuda o Ayrton Senna a ficar bem quando ele chegar no mundo dos espíritos. Olha só, 3 anos de idade. Né? Então, ele já tinha essa coisa de orar, de pedir. Né? Hoje em dia não faz mais nada disso, mas naquela época fazia, né, criança. Então, assim, orar e pedir. O nosso, como é que se diz? É só a gente orar, pedir e depois prestar atenção. Porque, às vezes, a gente pede mesmo sem orar. Quando a gente quer alguma coisa, a gente está pedindo. E Deus está escutando. Porque o nosso pensamento, ele se propaga pelo fluido cósmico universal, certo? Não é isso? É o que nós sabemos. O pensamento, ele voa no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o hálito de Deus. É o hálito divino. A gente já estudou isso também. Então, Deus sabe o que a gente está pensando. Então, só da gente pedir, não precisa chegar e fazer uma prece linda, maravilhosa, né, com rimada. Não. Não precisa. Não precisa rezar 50 Ave Maria, 30 Pai Nosso, 4 orações de Cáritas. Não precisa. Não precisa pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir lá no final, né, as preces, coletânea de preces, e ler uma prece. O que a gente precisa é só pedir. Porque Deus atende a gente constantemente. Deus atende a gente, nos atende constantemente. Fala, Cláudia. Ele atende, sim, mas no tempo dele. Não no tempo que a gente quer. E a gente quer muito nada e quer que aconteça do dia para a noite, mas não é assim, não. A gente também quer, né? Eu quero agora. Quero agora, não. E sem esforço. O tempo dele. Tem que ter perseverança, paciência e esperar o tempo dele. Até quando diz não. A gente pode pedir e Deus pode dizer não. É livramento. Pode dizer não, porque às vezes é melhor não ter aquilo que a gente está pedindo para a gente. O não também é caridade, né? O não é caridade. O não também é caridade. Também. Porque Deus Tira a gente de tanta furada, mas de tanta furada, que você fala, meu Deus, se isso desse certo, ia ferrar tudo. Não é verdade? Verdade. Deus sempre atende a gente ao nosso favor. Por isso que quando diz não, a gente tem que entender que o não é não. Aí é que entra a tal da fé. Fala, Marcelo. Não, só para complementar, tem um ditado muito bom que diz assim, cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. É, verdade. Né? Dependendo do que a gente pedir, pode não ser bom para a gente, né? Mas aí, mesmo que não seja bom para a gente fisicamente, a gente vai aprender com aquele sofrimento que vai vir depois. Fala, Francine. Francine quer falar? Tira o som aí. Não, eu só estava concordando com o Marcelo. Tá bom. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 5, ele fala assim, Deus quer o progresso de todas as criaturas. Todas as criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração da lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos triste. A gente sofre o que a gente precisa sofrer. Agora, não é mole, hein? Sofrer não é bom. Quem é que gosta de sofrer? Só masoquista. A diferença é que nós, espíritas, sabemos que quando a gente passa por uma aflição, tem uma razão. E a gente olhando lá para os israelitas, 430 anos presos, escravizados, vamos falar assim, no Egito. E eles vão sair em direção da Terra Prometida. Como a Cláudia falou, né? Eles querem sair, mas querem sair rápido, querem chegar rápido. Mas vão ficar 40 anos no deserto, esperando aquela geração toda morrer, para depois chegar lá na Terra Prometida. Que é o que a gente faz. Né? A gente precisa
A gente sofre, aí a gente luta para se libertar daquilo, depois que a gente se luta, consegue se libertar daquilo, daquela situação, a gente vai usufruir do que a gente conseguiu, mas a gente precisa, né, lutar. Sai do sofrimento, mas precisa lutar para conseguir a nossa gozar daquilo que a gente conseguiu. E aí a gente passa por provas, né? A expiação é o sofrimento. E depois a gente vai provar que a gente passou, que a gente realmente superou aquilo. Que é o que acontece com o povo hebreu. Sofreram lá no Egito, vão para o deserto e vão passar por provas. Só depois que tiver todo mundo depurado, que passou por todas as provas, está todo mundo ok, que Deus vai permitir que eles entrem na terra prometida. É a mesma coisa com a evolução do espírito. Nós somos espíritos inferiores, estamos sofrendo aí bastante expiação, temos bastante prova para superar, e quem sabe, né, depois de algumas encarnações aí, algumas 100 por aí, a gente consegue chegar a espírito superior, hein? Ou antes. Eu preciso umas 200 ainda. Então, superior, não falei puro, não. Superior lá embaixo, da classe mais baixa. A gente vai andando aí. Tá bom, gente? Algum comentário? Então, qual é a conclusão? Deus está conosco. Também no espinho. Né? A simbologia lá do anjo do Senhor pegando fogo, né? O fogo. Dentro do espinho, Deus está com a gente. Quando a gente está sofrendo e quando a gente está na boa. Deus está conosco também no espinho. Deus está sempre com a gente. Lembra que Moisés, né? Eu fui enfatizando ali, né? Deus fala para Moisés: eu estava com o povo de Israel quando vocês estavam sofrendo. Fala isso para os anciões. Eu estou vendo você. Eu estou vendo o sofrimento. Eu estou com você. Então Deus está o tempo todo com a gente, só que a gente não vê. A gente não vê. Às vezes a gente consegue sentir, né, como a Maria Luísa falou lá naquele exemplo. Às vezes. Mas na maioria das vezes a gente tem que ficar adivinhando com essas deixas. Ih, me tiraram dessa. Consegui sair dessa. Aí é que a gente realmente descobre que Deus estava com a gente. Fala, Cláudia. Eu observo assim muito assim a natureza, né? E eu vejo Deus assim no pôr do sol, vejo Deus quando chove. Eu falo, gente, como ele é maravilhoso, né? Olha tudo de lindo que ele fez, as flores, tudo pra gente, né? E a gente não sabe dar valor, não sabe cuidar de tudo que ele fez pra gente. Às vezes fica pirraçando, mas por que ele não me ajuda? Gente, Deus sabe o que faz. Por isso que tudo que eu peço, eu entrego na mão de Deus. Pai, faça o melhor por mim. Peço a Jesus, né, que me dê paciência, me dê... Tem coisa que demora 2, 3 anos, mas no tempo certo chega. Isso eu garanto, porque chega. Não é do dia para a noite, não. É no tempo de Deus. Fala, Maria Luísa. Eu fico triste quando eu ouço as pessoas falar, né, colocando culpa em Deus. Porque Deus não ajuda, porque Deus não sei o quê. Aí, quando eu posso falar com a pessoa, né, como já aconteceu com uma irmã minha, eu falei, escuta aqui, você já parou para pensar que Deus dá a você as oportunidades que você tem? Você está com saúde, você tem uma casa, você tem uma família. Então, isso aí é Deus que te permitiu. Por que tu está reclamando? Mas Deus não podia deixar acontecer isso. Olha, Deus podia não deixar acontecer, mas é o homem que faz acontecer. E o homem tem que pagar o preço. A cada um é dado conforme suas obras. Então, a gente não tem que reclamar. Fez, é a lei de ação e reação, então é o vai e volta, não tem jeito, né? Deus não tem nada com isso. Deus é poderoso. Ele é tão bom que as nossas provas são bem pequenas diante de tanta coisa errada que a gente deixa. Ele é poderoso. Ele é um pai extremamente bondoso, extremamente bondoso. Porque eu sempre penso assim, algumas pessoas têm uma visão muito materialista da vida. Então, para a pessoa que tem a visão materialista, é difícil aceitar que tem uma entidade superior que está olhando por nós. Eles estão acostumados porque essas pessoas materialistas pensam num Deus materialista, num Deus que está tomando conta. Né? Que ele não está tomando conta. Ele só fala assim, cara... Tem que dar conta, né? Tem que dar conta. Olha só, esse caminho que você quer, se você quiser, aí você vai. Mas tem um buraco ali na frente, que você não vai conseguir passar. Né? E a gente, às vezes, vai para o caminho errado. Porque, às vezes, a gente insiste, né? Foi o que a Cláudia falou, acho que foi a Cláudia que falou, que a gente
quer uma coisa, quer. E a vida diz não, não. Mas mesmo assim a gente insiste. Insiste tanto que consegue ir por aquele caminho. Depois se dá mal lá na frente. Com certeza. Os sinais foram dados. E a gente não adivinhou. Que a gente fica cego. É. Olha, Regina. Às vezes é livramento, a gente nem sabe. Está pensando que está abafando, não é nada. Fala, Regina. A Cláudia falou uma coisa interessante quando ela usou a palavra pirraçando. Quantas vezes a gente fica pirraçando? A gente reflete nisso, sabe? Que às vezes a gente passa muita existência por aí pirraçando e a gente nem reflete, nem pensa o que é pirraçar. A gente só percebe a criança pirracenta, mas nós também às vezes somos pirracentos. Achei interessante essa fala da Cláudia, para que a gente reflita quantas vezes nós pirraçamos. Legal. Os espíritos inferiores, muitos deles somos ainda infantis, né? Estamos na infância da evolução. E a gente age como criança. Mas, assim, o importante é que nós sabemos, Deus está com a gente também no espinho. Então, quando a gente está sofrendo, a gente tem que pedir. Pedir que a gente vai conseguir. Tá bom, gente? Esse é o fim da parte 1 do Êxodo. Para casa, eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 5 ao 12, que vai falar do Moisés conversando com o faraó, das pragas do Egito e até a Páscoa. Tá bom?